começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. O tema desta entrevista é a Tribuna Espírita. E estamos recebendo novamente o nosso querido companheiro Valdir Pedrosa. Valdir, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo. É uma alegria estarmos de volta. Valdir, qual é a importância da Tribuna Espírita sob o ponto de vista da instituição? É de fundamental importância. Primeiramente, nós nos lembramos de Jesus no Evangelho segundo Marcos, onde Jesus conclama a todos os seus discípulos a ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas. A Casa Espírita, como um núcleo de estudo do Espiritismo, que nas próprias palavras do Espírito Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, o Espiritismo nada mais é do que o Evangelho redivivo. Então a Casa Espírita tem como finalidade, através da divulgação espírita, levar o consolo, o alívio aos corações necessitados, bem como o esclarecimento àquelas pessoas que procuram a Casa Espírita em busca da verdade, em busca de respostas para as questões que lhe atormentam a existência. Mesmo porque, né, Valdir, nem todo mundo que está presente na Casa Espírita já tem conhecimento dos livros, das obras, né, dos preceitos do Espiritismo, não é isso? Justamente. E uma correta divulgação da doutrina espírita é importantíssimo para que a sociedade, de forma geral, possa conhecer o que é realmente o Espiritismo, quais são os seus objetivos, como que se dá a sua prática, assim como quais são os seus princípios fundamentais, né, em que o Espiritismo se baseia, sobre o que ele se assenta. Então, a divulgação da doutrina espírita, através da tribuna que as casas espíritas oferecem, é importantíssimo. É uma das tarefas, podemos dizer assim, uma das mais importantes do movimento espírita, sem dúvida alguma. E com relação às expectativas do público frequentador em relação à tribuna? Você mesmo comentou, né, que muitas das pessoas que frequentam, ou melhor, que vão a uma casa espírita, nem todos são espíritas, nem todos têm um conhecimento mais aprofundado acerca do Espiritismo. Enfim, é um público muito heterogêneo. Então nós temos numa casa espírita aquelas pessoas que estão chegando pela primeira vez, meio desconfiadas, ressabiadas, com medo, sem saber ao certo o que elas vão encontrar lá. Essas pessoas levam muitas das vezes suas esperanças, a busca de um algo mais, talvez até mesmo de um fenômeno, né? Quantas pessoas não chegam pela primeira vez na casa espírita achando que vão encontrar ali logo de imediato uma manifestação espiritual, ou vão receber notícias de familiares que já desencarnaram? Por outro lado, nós temos aquelas pessoas que procuram a casa espírita em função de uma enfermidade, são pessoas que buscam o tratamento espiritual e veem a casa espírita, não poucas vezes, como o seu último recurso. Ou estão com um familiar também adoecido, né? Exatamente. Ou recém-desencarnado. Também. E são pessoas que, muitas das vezes, já procuraram ajuda em hospitais, em clínicas, em consultórios de profissionais da área da psicologia, da psiquiatria, terapeutas das diversas especialidades existentes, já procuraram socorro em uma igreja, em um templo qualquer, e até que alguém fala assim: por que você não resolve procurar a Casa Espírita X? Quem sabe lá você não encontra a solução para o seu problema. E essas pessoas chegam ali em busca de um consolo, em busca de um alívio para as suas dores, sejam elas físicas ou morais, ou mesmo, né, de algum familiar que esteja passando por essas dificuldades. E por outro lado, nós ainda temos como frequentadores da casa espírita aqueles que já são assíduos, aqueles que já frequentam a casa há bastante tempo, muitos são até tarefeiros da casa em outras áreas de atividade e que estão ali em busca de um aprendizado maior, em busca de aprofundar os seus conhecimentos. Então, via de regra, são essas as motivações ou o que essas pessoas esperam de uma palestra na casa espírita. Pela sua resposta, a gente percebe a grande responsabilidade daquele que está na tribuna para com essas pessoas que estão com grande carência, né, no auditório. Sem dúvida alguma. Allan Kardec já asseverava que os principais objetivos da doutrina espírita são os de esclarecer e consolar as pessoas que lhe batem à porta.
Então, nos dias de hoje, o centro espírita tem essa função. E essa responsabilidade ela está colocada muito nas mãos dos expositores. É uma tarefa que exige muita responsabilidade, muito estudo, uma vivência moral baseada naquilo que a gente está estudando e muito comprometimento. Valdir, vamos aproveitar e esclarecer qual é a diferença entre o termo expositor espírita e orador espírita. São termos até já consagrados pelo uso, né? A maioria das casas espíritas utilizam ambos, mas é bom a gente distinguir. O orador é aquela pessoa que pronuncia um discurso em público. É uma pessoa eloquente, uma pessoa que fala bem, uma pessoa que fala fluentemente. Já o expositor é aquele que expõe algo, é aquele que interpreta, que comenta uma teoria, que comenta um determinado texto, que comenta uma doutrina. Então, se assim podemos dizer, a definição de expositor é mais condizente, é mais apropriada com a tarefa da exposição espírita. Os expositores espíritas possuem necessariamente algum tipo de formação teológica? Não possui não. O expositor espírita, quem ele é, afinal de contas? Ele é uma pessoa comum, como todos nós. É uma pessoa que se dedica ao estudo e na sua tarefa na casa espírita, ele passa para as pessoas, através da palestra, através da exposição, aquilo que ele tem aprendido. Então é um voluntário. É um voluntário, é um trabalhador voluntário, assim como todos os outros, né, das casas espíritas. E como que ele prepara essa sua formação, vamos dizer assim, para ele chegar nessa condição de poder ser convidado para uma palestra? A primeira coisa, a pessoa tem que gostar, ela tem que se sentir atraída pela tarefa, né? Ela tem que sentir que aquela tarefa é o que ela realmente gosta de fazer. É interessante que ele se pergunte, por que eu quero ser expositor? Porque se ele estiver querendo ser expositor para aparecer, ele ainda não entendeu os reais objetivos da doutrina espírita. Agora, se a motivação, se o estímulo dele for realmente contribuir na divulgação da doutrina espírita, levando esclarecimento e consolo aos seus companheiros de jornada, aí está ok. As casas espíritas, não podemos dizer que são todas, mas a maioria, assim como as unidades federativas de cada estado, estão sempre ministrando cursos para a formação de expositores. Nesses cursos é dado uma noção, são dados ali os procedimentos básicos para a montagem de uma exposição, como se portar perante o público. E além disso, hoje, muitas entidades federativas já estão trabalhando nos cursos de reciclagem para expositores, o que é muito importante. Então não há nenhum curso de formação teológica, há sim uma preparação. Qualquer tarefa que venhamos a desempenhar na nossa vida, seja na casa espírita, seja num ambiente profissional, é imprescindível que haja antes a preparação, para que a tarefa seja feita com segurança, com confiança e que traga realmente os resultados esperados. Mas, Valdir, qualquer pessoa pode ser um expositor espírita e as casas espíritas fazem assim, algum tipo de avaliação da performance, do desempenho daqueles que apresentam em suas tribunas? Pode sim, qualquer pessoa pode ser expositor espírita, desde que para isso, né, ele preencha alguns pré-requisitos. Como, por exemplo, o expositor espírita ele tem que gostar de falar para o público. O público é o alvo do seu trabalho. O expositor espírita ele tem que gostar muito de estudar. Não é concebível um expositor espírita que não goste de estudar. Tem que ser uma pessoa que goste muito de ler. E no mais, no decorrer da sua atividade, ele vai adquirindo experiência e vai cada vez mais fazendo a tarefa com mais desenvoltura, com mais facilidade. Com relação à avaliação, pelo menos deveria ser feito. Existem casas espíritas que não avaliam seus expositores, sejam expositores da própria casa, sejam expositores convidados de outras instituições, e existem casas espíritas que avaliam e dão um retorno ao expositor, comentando, olha, aqui foi bacana, aqui foi bom, aqui não ficou muito legal, podia melhorar nesse aspecto da próxima vez. Então isso inclusive é importante para o expositor, essa avaliação do trabalho que ele desenvolveu. Ele vai poder ter em mãos uma avaliação
onde vai direcionar para ele o que ele precisa melhorar, para que o seu trabalho tenha a cada dia mais qualidade. Então o expositor ele tem que ter um senso crítico assim, de aceitar essas sugestões, né? Exatamente. O expositor ele não pode se sentir ferido, né, melindrado, quando alguém lhe faz uma crítica. Essas críticas são sempre críticas construtivas, que visam o melhoramento da tarefa. Melhorando a tarefa da exposição, quem tem a ganhar com isso não é nem a casa espírita, mas são os seus frequentadores, que vão ter uma exposição com maior qualidade. E com relação ao temário, os temas que são abordados nas casas espíritas, de onde vêm esses temas? As casas espíritas, geralmente, elas dividem os temas entre temas doutrinários e temas evangélicos. Os temas doutrinários estão ali centrados naquilo que nós chamamos dos princípios básicos da doutrina espírita. Deus, Jesus, reencarnação, lei de causa e efeito, plano espiritual, livre-arbítrio, mediunidade, etc. E na questão dos temas evangélicos, a base é sempre o Evangelho, o Novo Testamento. Então, de lá, retira-se aquelas passagens mais importantes da vida do Cristo, notadamente os seus ensinamentos morais, e dali os expositores têm toda uma gama muito grande de pesquisa para basearem o seu estudo. E é sempre bom a gente lembrar, né? Não tem como falarmos de Espiritismo sem falarmos de Evangelho. Se vamos falar sobre um tema doutrinário, o embasamento nós vamos encontrar no Evangelho. Da mesma forma, quando vamos falar sobre um tema evangélico, muitas das vezes a chave para a interpretação dos ensinamentos de Jesus nós vamos encontrar nos princípios doutrinários do Espiritismo. Na elaboração de um estudo, em que tipo de obras deve basear-se o expositor espírita? Sem dúvida alguma, a bibliografia para o estudo, para a pesquisa, neste momento, é de fundamental importância. O expositor espírita ele deve pesquisar o seu tema nas obras básicas da codificação, nos livros de Allan Kardec, e também nas obras subsidiárias da doutrina espírita, obras de autores, sejam eles encarnados ou desencarnados, confiáveis, de moral reconhecidamente idônea. Por que nós frisamos isso? O mercado literário espírita é muito grande e ele é muito rentável. Então, infelizmente, pessoas se aproveitam disso, né? Infelizmente, é uma verdade. O rótulo de uma obra espírita simplesmente não quer dizer que aquele livro guarda fidelidade aos princípios doutrinários do Espiritismo. Você está querendo dizer que muitas vezes o conteúdo de algumas obras foge um pouco aos preceitos do Espiritismo. Exatamente. Então, para o expositor ter segurança na preparação do seu trabalho, ele deve se basear no livro dos médiuns, livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. E procurar se informar sobre alguma obra que ele tenha gostado, se ela está coerente, né, com a doutrina. É muito importante para o expositor espírita, quando ele começa os seus estudos, bem lá atrás, né, vamos dizer assim, no início da sua carreira doutrinária, que ele comece pelas obras da codificação. Porque após o estudo das obras da codificação, ele vai ter segurança e condições para analisar e julgar as outras obras. Então é importante que ele trabalhe com as obras de Allan Kardec, com as obras de Emmanuel, com as obras de André Luiz, e psicografados por Francisco Cândido Xavier, nós temos várias outras obras de reconhecido valor moral. As obras de Humberto de Campos, as obras de Bezerra de Menezes, Espíritos, e por aí vai. Né? Espíritos, exatamente. E quanto tempo leva a preparação de um estudo? Olha, numa palestra espírita não pode haver improvisação, não é verdade? Em nenhuma tarefa que nós façamos no nosso dia a dia, não é legal ter improvisação. Então, quanto mais tempo o expositor tiver para preparar o seu estudo, melhor. Por que nós dizemos isso? Se uma pessoa recebe um convite para falar numa casa espírita daqui a 30 dias, nesse período, a partir do momento que ele recebe o convite, que ele recebe o tema, ele já começa a ficar antenado naquele tema. Ele já começa a se ligar, a se vincular àquele assunto. E ele fica atento, porque muitas das vezes uma notícia que ele lê no jornal tem relação com o tema. Ele pode usar como ilustração? Pode usar. Vamos dar um exemplo? Ele vai fazer uma palestra sobre doação de órgãos. Aí sai uma reportagem em um jornal dizendo
as fontes do Ministério da Saúde, dizendo que o número de doadores de órgãos no Brasil nos últimos 3 meses aumentou X%. Esse é um dado importante que ele pode levar, citando a fonte, para ilustrar a sua palestra. E com isso, ele não dá margem para que, faltando 1 ou 2 dias para a sua apresentação, ele não tenha feito nada ainda. Então, quanto mais tempo ele tiver para pesquisar, para preparar o seu estudo, com toda certeza o trabalho dele vai ser de uma melhor qualidade. Nós acreditamos também, Valdir, que essa antecedência, né, dessa sintonia mental do expositor com o tema, ela também facilita a intuição dos espíritos, né, que o auxiliam para fazer a palestra mais tarde? Facilita porque o expositor que tem o hábito do estudo, que tem o hábito da leitura constante, quando ele recebe um tema, automaticamente no dia a dia já vão surgindo lembranças de alguma obra que ele leu há algum tempo atrás. Essas lembranças nada mais são do que as intuições da espiritualidade amiga. E aí é bom, ele anota aquilo ali, já é um tópico, já é um ponto para a sua palestra, para a sua exposição. Então realmente isso tudo facilita essa comunhão de pensamentos com o plano espiritual pelas vias da intuição. E o expositor que apresenta opiniões pessoais, se ele está cumprindo o seu papel, como é que fica a sua credibilidade diante do público? Não está não. Não está não, porque o expositor, ele está ali não para se expor, ele está ali para expor a doutrina espírita. Tudo bem que ele não é a mensagem que ele está apresentando, mas ele é um instrumento pelo qual a mensagem é apresentada. Ele está ali para apresentar o Espiritismo, para apresentar o Evangelho, baseado nos ensinamentos de Jesus, nas obras da codificação, nas mensagens dos Espíritos superiores. Ele não está ali para dar a sua opinião pessoal. Se ele descamba para esse lado, fatalmente ele vai deixar de lado o Espiritismo e vai se encaminhar para a doutrina do achismo. E tribuna espírita não é local para virmos com eu acho que é assim, eu penso que seja dessa forma. Tribuna espírita é um local de muita seriedade, de muita responsabilidade. Não seria, nesse caso, também coerente o palestrante estar usando um espaço que lhe foi cedido para que ele fizesse um trabalho de divulgação doutrinária e ele, ao invés disso, ele está dando seus pareceres, seus pontos de vista particulares? De certa forma, é uma quebra de confiança, né? Porque a casa espírita que oferece a tribuna para um expositor, ela está confiando naquele expositor. A casa espírita deposita nele, naquele trabalhador, a esperança de que ele vá trazer uma mensagem de consolo, uma mensagem de orientação para o seu público. E de repente o companheiro chega lá e começa a falar de si próprio, começa a valorizar as suas qualidades, aí não é legal. Ele joga por terra toda a confiança que a casa espírita, que os dirigentes da casa espírita, e por que não dizer também a espiritualidade responsável por aquela casa espírita, depositaram nele. E nós bem sabemos que num relacionamento, seja ele qual for, a quebra da confiança é uma coisa muito séria. Apesar de que ele está em evidência na tribuna, deve haver então um certo anonimato da parte dele com relação à sua vida pessoal. Com certeza, deve haver esse anonimato porque, como nós dissemos, ele está ali, ele de certa forma, ele se expõe, né? Não tem como, mas ele não está ali para primeiramente se expor. Ele é um instrumento de divulgação da doutrina espírita. O objetivo dele ali é expor o espiritismo, é expor o evangelho e não a si próprio. Bom, e com relação ao estudo, o preparo do estudo, como ele deve ser estruturado? O estudo ele deve ser estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão, sempre primando por uma boa didática. Não adianta prepararmos um estudo maravilhoso, fazermos uma bela introdução, desenvolvermos o nosso tema com muita lógica, com muito bom senso e fecharmos a nossa conclusão conclamando os companheiros para a prática daqueles valores morais que foram trazidos durante a nossa exposição, se nós não temos uma boa didática. Um exemplo disso é Jesus, né, que se adequava ao seu público. A linha de pensamento, a linha de ação de Jesus era sempre a mesma, era a linha do amor. Mas Jesus utilizava didáticas diferentes de acordo com o público que o ouvia. Ele falava de uma forma para os fariseus,
Ele falava de uma forma diferente quando estava num local restrito apenas com seus apóstolos. Ele falava de uma forma mais figurada, mais simbólica quando estava com o povo, com a multidão de uma forma geral. Então, o expositor ele tem que buscar, ele tem que primar por uma didática onde ele consiga passar aquilo que ele estudou de uma forma tranquila, de uma forma clara, numa linguagem acessível para que todas as pessoas possam entender. Não adianta chegar na tribuna, pegar um microfone e falar palavras bonitas, frases rebuscadas, se a maioria não está entendendo, né? Paulo de Tarso já dizia, né? O que adianta profetizar em outras línguas se a maioria das pessoas não entendem? E muitas vezes a audiência, como acontece em algumas casas espíritas, são pessoas assistidas, né, que não tem assim, uma cultura para poder compreender um palavreado mais rebuscado. Exatamente. Então é preciso adequar essa linguagem, é isso que você está dizendo? Precisa adequar. O expositor precisa adequar a sua linguagem ao seu público. Como você disse, às vezes o nosso público são pessoas assistidas pela casa. Às vezes são pessoas das reuniões públicas durante a semana. Ou jovens da mocidade. Às vezes são jovens da mocidade. Então, é preciso adequar. Essa é a regra do bom senso, né? Só voltando na questão da estruturação da palestra, só em termos de dica para os companheiros, né? Para os nossos amigos expositores que nos assistem, a introdução de uma palestra é muito importante. É nesse momento em que o expositor precisa estabelecer um elo de simpatia com o seu público, com a sua assistência. É quando ele fala do tema que ele está trazendo, da importância desse tema. Para ilustrar, ele pode trazer um conto, pode trazer uma parábola, pode trazer uma citação. Por exemplo, o companheiro vai falar sobre caridade. Ele pode, na introdução, comentar ou falar sobre a parábola do bom samaritano. E depois, no desenvolvimento, aí sim, baseado na lógica, baseado no bom senso, no raciocínio, ele vai fazendo o encadeamento das ideias que ele já estudou, nessas obras que nós citamos agora há pouco. E a conclusão é aquele momento do fechamento. É o momento em que ele vai reunir todos os elementos da sua palestra, fechar o assunto de uma forma que fique bem clara para todos o objetivo que estava proposto ali. É o momento de realçar os valores morais, os valores espirituais que foram demonstrados no desenvolvimento do trabalho e conclamar a todos, inclusive a ele mesmo, expositor, a vivência desses valores no dia a dia. Vamos falar um pouco agora, Valdir, sobre a reação do público. Até que ponto é importante para o orador, né, o expositor espírita, se preocupar com a reação do público na audiência? No momento em que o expositor está fazendo a palestra, ele deve prestar atenção na reação do público. Esse, vamos dizer assim, é o feedback, é o retorno que ele está tendo naquele momento. Muitas das vezes o retorno vem após a palestra, mas ele precisa ficar atento naquele momento. Prestar atenção se o público está realmente com um sentido voltado para o que ele está falando, se o público está prestando atenção na mensagem que ele está trazendo, ou se o público está disperso. Mas ele não deve se preocupar em excesso com isso. Ele deve prestar atenção, mas não se preocupar em excesso com isso naquele momento, porque ele corre o risco de perder o fio da meada do seu estudo. E começa a se preocupar demais com as reações do público e esquece o seu objetivo principal ali. Esquece de dar mensagem. Tem gente que se preocupa com o companheiro que lá no meio do salão está dormindo, está tirando um cochilo. Às vezes o companheiro está dormindo, está cochilando, não é porque a palestra esteja ruim. Às vezes é um problema de influenciação espiritual, às vezes é algum medicamento mais forte que o companheiro está tomando, às vezes é sono mesmo, em função do cansaço físico, de um dia a dia longo de trabalho. E muita gente se apega muito a isso e se cobra naquele momento e acaba perdendo realmente o fio ali do seu trabalho. Existe algum truque para o expositor, por exemplo, se ele percebe que a plateia está dispersa, né? Porque quando a plateia está prestando atenção, pelos olhares ele consegue perceber se ele está atraindo atenção. Mas supondo a situação contrária, as pessoas estão dispersas, há algum truque que ele possa fazer para
poder atrair a atenção novamente? Bom, o que ele pode fazer é com relação ao tom de voz. Ele está falando um determinado tom de voz. E aí ele percebe que as pessoas estão cochichando, estão conversando, não estão nada interessadas no que ele está falando. Tem um ali que já está quase cochilando. Então ele abaixa o tom de voz, aí as pessoas que estão ali no meio do salão vão perceber que tem algo errado. Aqueles que estão conversando, que estavam cochichando baixinho, quando o expositor abaixa o tom de voz, o cochicho deles fica mais alto. E eles ficam numa situação complicada e passam a prestar mais atenção no expositor. Quando é um tipo de exposição em que o expositor pode interagir com o público, né, ele pode, em determinado momento da fala, por que não, direcionar mais o seu olhar para aquelas pessoas que ele está achando que não estão prestando atenção. Agora, tem expositores que ficam constrangidos com a questão do olhar, né, principalmente no início, né, das suas primeiras tarefas na exposição. O companheiro não sabe para onde olhar, fica inseguro de encarar o auditório. Aí também tem uma dica: olhe por cima das cabeças das pessoas que estão na assistência, olhe lá para o fundo do auditório. Aí ao mesmo tempo você vai ver todo mundo e não vai enxergar ninguém. E isso traz uma certa tranquilidade para o expositor. Essa questão da insegurança não é só com relação à reação do público. Muitas vezes o expositor fica inseguro porque o antecedeu alguém que falou muito bem, que se saiu muito bem, ou vai sucedê-lo esse tipo de expositor, né? Uma pessoa reconhecidamente de valor na tribuna espírita. E aí, como é que fica essa insegurança? Olha, nós podemos dizer que nenhuma exposição é igual à outra. E o expositor, por mais experiente que ele seja, é até comum, no momento ali em que o dirigente da reunião passa a palavra para ele, ou nos momentos que antecedem ao passar da palavra, é até comum ele sentir aquele friozinho na barriga. É como um jogador de futebol quando está subindo as escadas do túnel para entrar no gramado. Por mais experiente que seja, ele sabe que cada partida é diferente e que sente realmente aquele friozinho na barriga. Isso vai diminuindo com o passar do tempo, a partir do momento que o expositor vai desenvolvendo mais confiança em si mesmo, a partir do momento em que ele vai se preparando melhor para a tarefa. Como você disse, muita gente se preocupa, né, com o companheiro que falou, um expositor renomado, que falou antes dele, falou muito bem, ou que vai falar depois dele, assim como, por exemplo, expositores muitas das vezes ficam preocupados quando olham para a mesa da casa espírita, ou mesmo para a assistência, e veem ali companheiros espíritas que são muito mais experientes que ele, muitos com um conhecimento superior ao dele naquele assunto que ele vai tratar. Qual que é a dica para isso aí? É manter o foco. Manter o foco no seu trabalho, lembrar que nós estamos ali, nós não estamos falando para aquele expositor que falou antes de nós não estamos falando para aquele que vai falar depois de nós não estamos falando para aquele companheiro que está ali e nós sabemos que ele conhece muito mais do que a gente. Nós estamos falando para um público muito maior. E se formos perceber, de acordo com as informações do plano espiritual, o público de espíritos desencarnados, necessitados de esclarecimento, necessitados de consolo, presentes a uma reunião pública, é muito maior do que o público de encarnados. Então nós estamos falando também para esse público. E o público também não sabe dessa insegurança do expositor, ela está no íntimo dele. Está no íntimo dele e ele tem até que se controlar, né? Ficar calmo, ficar tranquilo. Quando o expositor prepara o seu trabalho, quando ele estuda, essa insegurança diminui. Porque ele vai confiante, ele sabe que fez a parte dele. E fazendo a parte dele, ele tem certeza que não vai lhe faltar a assistência dos companheiros espirituais. A partir do momento que o expositor não estudou direito, não preparou como devia o seu trabalho, aí ele já fica preocupado, aí realmente ele fica inseguro. E muitas das vezes o público percebe a insegurança do expositor e começa até a questionar, mesmo antes de acabar, a qualidade daquela exposição. Valdir, é válido o expositor se utilizar de fichas, de anotações, para ele consultar ali durante a sua fala? É sim, são recursos, né, que nós temos a nosso favor. Isso não é vergonha, não é demérito para ninguém.
As pessoas, cada uma tem o seu jeito próprio de estudar. Tem pessoas que, por exemplo, pegam lá os livros que ela selecionou, onde tem um assunto que ela tem que estudar, e vai fazendo as marcações no livro. Outras preferem fazer um resumo, fazem um grande resumo. Após a marcação no livro ou o resumo estando feito, aí muitas pessoas fazem uma ficha. Essas fichas são como verdadeiros lembretes, resumos, onde o expositor anota ali os principais pontos da sua palestra. São importantes pelo seguinte: pode acontecer do expositor, no meio da sua fala, dar um branco, perder a sequência da exposição. Se ele tem essa ficha, ou como nós chamamos carinhosamente, se ele tem essa colinha ali, ele se localiza rapidamente e bola para frente. Continua a exposição sem perder qualidade. Por outro lado, o expositor também ele não pode ficar refém, ele não pode ficar escravo desses recursos. Ele tem que estudar. A palestra ela não pode ser decorada, porque tudo que nós decoramos, nós corremos o risco de esquecer no momento em que nós mais precisamos. A palestra ela deve ser, o estudo, né? Ele deve ser preparado com muita antecedência e a palestra deve ser estudada, decorada não. Algumas casas espíritas oferecem condições ao expositor de, durante a palestra, ele utilizar cartazes, utilizar retroprojetor, e aí o expositor tem que ter um cuidado muito grande na preparação desse material para que esse material não vire o principal foco da sua palestra. Esses materiais são recursos auxiliares, o próprio nome já diz. Está ali para ajudar o expositor na execução do seu trabalho. O expositor não deve ser escravo desses recursos. Valdir, agora um terrível inimigo dos expositores, o tal do cacuete. Como é que lida com isso? Bem, né? Então, pois é, entendeu? Passa o dedo na orelha, né? E coça o nariz, e às vezes ajeita o cabelo, né? Arruma toda hora. Repetidas vezes. Repetidas vezes, são os cacuetes. Como se livrar dos cacuetes? Tem 2 pontos. O primeiro, o ideal é que nós tenhamos, na casa espírita onde vamos fazer a palestra, alguém lá, um amigo, um conhecido, que tenha essa liberdade de falar com a gente, depois da palestra, como é que está o nível dos nossos cacuetes. Quando vamos em uma casa espírita que estamos indo pela primeira vez, é bom levar alguém conhecido, até para servir de referência para a gente lá na assistência, na plateia. E de posse dessas informações que esses abnegados companheiros nos fornecem, né, como retorno, como um feedback, aí nós vamos nos policiando. Vamos diminuindo essas bengalas, bem, então, né, não é mesmo? E esses cacuetes de mão no nariz, mão na orelha, coça a sobrancelha e por aí vai. É uma questão realmente de vigilância. É um processo de conscientização antes do combate, né? Antes do combate. Primeiro nós temos que reconhecer que os temos. Reconhecendo-os, o passo seguinte é combatê-los. E às vezes se observa expositores que fazem leituras, né, de textos assim, muito rapidamente, não dá tempo das pessoas compreenderem o que eles leram. E aí? Parecem que estão querendo ficar livre do texto, né? O texto está queimando. É muito ruim, porque não há ganho nenhum para quem está assistindo a palestra. Inclusive, dizem os grandes entendidos no assunto de exposição espírita, que numa palestra de 50, 60 minutos, se o expositor for dedicar uma parte da palestra à leitura, essa parte não deve ultrapassar jamais os 5 minutos, porque fica cansativo para quem está ouvindo principalmente. O expositor também fica. Então, se vai ler algum texto, se vai ler uma passagem de um livro, que seja feita com calma, com tranquilidade, respeitando a pontuação, para que todas as pessoas possam ter um entendimento claro da mensagem que está sendo passada. Convém à tribuna espírita o expositor que agrega elementos de personalismo ou de vaidade na sua fala? Não convém. Não convém porque a tribuna espírita não é lugar para isso. A tribuna espírita não é lugar para o expositor ficar dando exemplos pessoais, exemplos da sua família. Não é lugar para ele ficar contando casos da sua vida profissional, da sua vida particular. Não combina. Como nós falamos,
A tribuna espírita é um local de trabalho muito sério, de trabalho responsável, e o companheiro, o expositor espírita, ele tem que estar muito consciente da sua missão como instrumento de divulgação da doutrina espírita. Nós até separamos aqui, Marcelo, 3 passagens que constam no Novo Testamento, onde isso fica muito claro para a gente. 2 são citações de Jesus e uma de João Batista. No Evangelho segundo Mateus, lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5, Jesus diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Quer dizer, resplandeça a vossa luz na tarefa, para que as pessoas vejam as suas obras, porque aquele trabalho ali é um trabalho do expositor. Ele dedicou tempo àquilo. Ele está fazendo aquilo com amor, mas a glória pertence a Deus, porque sem Deus nós não somos nada. Se nós estamos ali naquela tarefa, é graças a Ele. Já dizia André Luiz que nós nos movemos no pensamento de Deus, não é verdade? No Evangelho segundo João, lá no capítulo 7, uma citação também de Jesus: quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Ou seja, quando o expositor vai para falar de si próprio, para dar exemplos da sua própria vida, da sua própria conduta, ele está buscando a glória pessoal. Esse aí já teve o seu reconhecimento, daquelas pessoas da assistência que gostam desse tipo de coisa. Mas quando ele está ali buscando a glória daquele que o enviou, nele não há injustiça. Quer dizer, naquele momento ali, ele é enviado de quem? Puxa vida, o expositor, quando ele está ali no trabalho, ele é um enviado da espiritualidade superior. Ele está ali ocupando um cargo que nos primórdios do Espiritismo foi ocupado por Allan Kardec, de divulgação da doutrina espírita. É uma responsabilidade imensa. E por fim, João Batista, no momento em que ele se conscientiza do término da sua missão aqui na Terra, ele nos deixa uma frase célebre, onde ele diz assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Ele, Jesus. É a comparação entre Jesus, a individualidade eterna, o espiritual, João Batista, a personalidade. Então, na tribuna espírita, é necessário que nós, enquanto expositores, diminuamos para que Jesus, para que o Evangelho, para que a doutrina espírita cresça. Isso é o objetivo maior da exposição espírita. E quanto aos conteúdos completamente estranhos à doutrina que costumam surgir? De tempos em tempos surgem os modismos, né? Parece que a cada época a coisa é diferente. São totalmente impróprios. Não devem ter lugar numa casa espírita, não devem ter lugar numa palestra espírita. Vejamos o seguinte: terapias alternativas, como por exemplo cromoterapia, reiki, florais, terapia de vidas passadas, tudo isso é válido. Nós não discutimos isso. São terapias respeitáveis, mas não são práticas espíritas. Não devem ter lugar dentro de uma casa espírita. A prática espírita, ela se baseia no estudo do Evangelho, no estudo da doutrina espírita, no Evangelho no lar, no tratamento através dos passes, da água fluidificada, na assistência espiritual e na prece. Essa é a prática espírita. Esses outros modismos que aparecem aí de vez em quando e encontra guarita em algumas casas espíritas, esses não têm nada a ver com a doutrina espírita conforme codificada por Allan Kardec. E o uso de elementos, personagens que pertencem a outras filosofias ou a outros ambientes que não espíritas? Aí nós perguntamos, será que realmente tem necessidade disso? A doutrina espírita é tão ampla, ela tem uma diversidade tão grande de trabalhadores ilustres que deram a sua contribuição ao longo desses 150 e poucos anos de espiritismo, que não há necessidade do expositor, para enriquecer ou para ilustrar o seu trabalho, buscar referências fora do espiritismo. Dá alguns exemplos. A doutrina espírita é pródiga disso.
Por exemplo, se a pessoa quer encerrar a sua fala com um poema, com uma poesia, basta procurar nos livros de Francisco Cândido Xavier, no Parnaso de Além Túmulo, por exemplo, sem dúvida ele vai encontrar ali alguma poesia que tem a ver com o tema. Se o expositor quiser, por exemplo, utilizar uma citação, um comentário sobre uma passagem evangélica, ele não tem necessidade de recorrer a companheiros respeitáveis do catolicismo ou do protestantismo. Ele tem na própria doutrina espírita N comentários de Emmanuel, de Caibar Schutel, de Vinícius, vários companheiros que deixaram obras relacionadas ao Evangelho. Também, se ele quiser citar partes de, por exemplo, composições musicais para ilustrar a sua palestra, com nomes da música popular brasileira, por exemplo, nós entendemos que ali dentro de uma casa espírita não é um ambiente mais adequado, não é um ambiente propício para isso. Não é a referência, né? Porque muitas vezes ele cita o trecho da música, mas o compositor ou o cantor, ele não é um exemplo de conduta moral. Exatamente. Né? E nós temos vários casos assim. Né? E aí pessoas recém-chegadas à casa espírita podem confundir aquele sinal que estão recebendo, né? Exato, porque tem muitos ídolos, seja no cinema, seja na música, onde quer que for, que trouxeram uma frase ou outra que pode até se encaixar numa palestra, num tema que o expositor está fazendo. Mas não é o ideal, porque aquele companheiro, muitas das vezes, ele tem registros na sua vida que não condizem com a vivência moral que a doutrina espírita espera dos seus profitentes. E isso realmente pode confundir aquelas pessoas que estão chegando a casa pela primeira vez. Valdir, há expositores que, vez por outra, transformam o auditório ali num festival de bom humor e gargalhadas. E até que ponto isso é bom? Não, isso não é bom porque perde o foco, né? André Luiz já dizia o seguinte, que em uma palestra espírita não há espaço para piadas, para anedotas, porque o expositor, inclusive, ele é responsável pelos quadros mentais que a sua fala induz à assistência. E também, quando ele conta uma piada, automaticamente os companheiros que estão assistindo a palestra já lembram de uma outra piada ou lembram de uma outra situação, e aí os pensamentos começam a vagar e perde o foco no estudo, e depois é difícil voltar. Obviamente, ninguém aqui vai falar que numa casa espírita as pessoas devem serem totalmente sisudas, né? Ser sério, ter um ambiente, o semblante fechado, não é sinônimo de que aquela pessoa é uma pessoa séria, é uma pessoa de conduta moral ilibada. Isso não quer dizer nada. Muitas pessoas vestem máscaras, né, no seu dia a dia. O importante é que o expositor saiba dosar. Durante a exposição, uma pitadinha de humor não tem problema nenhum. Até ajuda a descontrair. Exatamente, ajuda a descontrair. Você imagina aquela pessoa que chega na casa espírita a primeira vez, não sabe o que vai encontrar, está morrendo de medo de ver espíritos, aquela tensão toda. E se o expositor, durante a palestra, descontrai um pouquinho, já ajuda na assimilação por parte daquele companheiro do conteúdo que está sendo ministrado. O problema é que muitas vezes o expositor ele se perde e vem um excesso de humor, e aí perturba o ambiente até espiritual. Perturbam as atividades espirituais que estão sendo desenvolvidas na casa, com toda certeza. E o salão de palestras, ele acaba se transformando num salão de festas, né? Num salão de piadas. E é preciso tomar cuidado, porque o ambiente de uma casa espírita é um ambiente muito complexo. Várias atividades estão sendo desenvolvidas ali. Pessoas que estão ali ouvindo, estão assistindo a palestra, no momento em que elas estão ali focadas no estudo, elas também estão sendo tratadas pela espiritualidade. Inclusive, existem casas espíritas onde o trabalho da psicografia, ou o trabalho do receituário mediúnico, ou mesmo alguma outra atividade mediúnica, ela é exercida em ambientes muito próximos ao salão. Em algumas casas, no mesmo ambiente. E essas vibrações que a piada, que a anedota produz,
acabam atrapalhando na concentração desses companheiros. Então, do médium, né? Do médium psicógrafo. Então, é comum uma atitude de um companheiro invigilante que conta uma piada e o auditório morre de rir, trazer sérias complicações ao trabalho espiritual que está sendo desenvolvido ali. O salão de palestras de uma casa espírita, ele não pode ser transformado em teatro. E para finalizar, ainda nessa questão do humor, lamentavelmente, muitos expositores acham que, em função da assistência está toda gargalhando, né, que ele está abafando. E como nós comentamos aqui, na prática não é isso que acontece. Na verdade, o companheiro está sendo um elemento perturbador dos trabalhos que estão acontecendo na casa, simultaneamente à sua exposição. Valdir, nós reparamos que alguns expositores têm assim, uma excessiva preocupação em imitar outros que já são consagrados. E aí? É até natural que alguns expositores busquem se espelhar em companheiros já consagrados nessa tarefa. Mas não há necessidade nenhuma disso. O expositor ele tem que buscar se expressar ali de forma autêntica, né? Ressaltando ali a sua personalidade, o seu jeito. Não tem necessidade de imitar fala ou tentar imitar jeitos de quem quer que seja. O expositor ele tem que ser o mais natural possível. E quantas menções negativas a outras religiões ou aos seus representantes? Não podem ocorrer de forma alguma. O expositor espírita que ainda faz menções negativas a outras religiões ou a religiosos diversos, esse companheiro ainda não entendeu realmente o sentido da doutrina espírita. Jesus nos deixou uma regra áurea dizendo que nós deveríamos fazer ao próximo o que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Ora, nenhum espírita que se preze, que se sente bem, gosta de ver companheiros de outras religiões falando mal do espiritismo. Então nós também, até por um dever cristão, por um dever moral, não temos sequer o direito de usar a tribuna espírita para atacar qualquer que seja religião diferente da nossa. Não podemos jamais. A gente nota também, mudando um pouco de assunto, que alguns expositores têm uma dificuldade muito grande de devolver a palavra, de abandonar o microfone. Quando o tempo deles encerra, eles prosseguem falando. E aí? Eu diria até que muitos não fazem isso por mal. Talvez o companheiro pense que está agradando, né? E quer continuar, passa. Isso é uma justificativa para ele prosseguir. Para ele prosseguir. Bom, já que eu estou agradando, eu vou até um pouquinho mais à frente, vou adiante. Só que com isso, Marcelo, ele prejudica toda a programação da casa espírita, né? Porque a casa espírita ela tem a sua programação de atividades no plano físico e, por outro lado, a espiritualidade responsável pela casa tem também um planejamento de atividades muito maiores do que aquelas do plano físico. Quando o companheiro ultrapassa o horário, estoura o limite que o dirigente lhe passou, ele está atrapalhando essa programação. Além disso, podemos dizer assim também que é uma falta de respeito, de consideração com os frequentadores da casa, né? Existem pessoas que dependem do transporte coletivo, moram em regiões distantes da cidade e já saem da casa espírita num horário bem avançado. E aqueles casos em que a direção da casa pede licença ao expositor para antecipar um pouco o tempo dele, porque precisa para algum aviso, alguma coisa, e essa criatura fica de bronca, vamos dizer assim. Às vezes o expositor, ele se irrita, né, com isso. Às vezes ele tinha um tempo estimado de 60 minutos para fazer a sua palestra. Chegando lá na hora, o dirigente fala, olha, nós precisamos tirar 10 minutos aí da sua apresentação, porque o coral vai entoar alguns hinos, ou nós precisamos dar uns recados referente a um curso que a casa vai ministrar. E aí o expositor, por uma questão de bom senso, ele deve adequar o seu trabalho àquele tempo que a casa lhe deu, né? Não tem por que ficar melindrado, por que ficar chateado, se sentir diminuído por causa disso, de forma alguma.
Ele está ali para fazer um trabalho que lhe foi confiado pela direção da casa espírita, e esse tipo de coisa, vamos dizer assim, esses imprevistos acontecem. Um expositor já mais rodado aí nas suas palestras, ele prepara uma exposição para 60 minutos, mas ele já deixa alguns tópicos previamente selecionados para que, caso ocorra um imprevisto e ele tenha que diminuir o seu tempo, ele já sabe ali no seu rascunho, na sua colinha, o que ele pode deixar de falar sem que com isso haja um prejuízo da sua atividade. E existem situações em que ocorre o inverso. Pode acontecer das atividades espirituais, as atividades mediúnicas na casa não terem acabado ainda, como por exemplo um receituário mediúnico, talvez o volume naquele dia tenha sido além do esperado, os médiuns ainda estão no trabalho da psicografia e pode acontecer do dirigente solicitar ao expositor que estenda um pouquinho a sua fala, 5, 10 minutos a mais. O expositor tem que estar preparado para isso também. Então é sempre de bom tom, é sempre bom... Não, volta que foi bom. Pode falar que eu corto lá. Então o ideal é que o expositor ele prepare o seu estudo sempre para mais e deixe uma margem para que ele possa retirar alguma coisa sem prejuízo do seu trabalho. Agora, acontece também algumas situações onde o tempo da exposição é reduzido, o expositor reclama, acha ruim, mas durante a exposição nós percebemos que se ele realmente se ativesse ao seu tema, o tempo seria mais do que suficiente. Ou seja, ele fica divagando. E o tempo estoura. Ele perde o foco da sua exposição. Né? Ele trata de vários outros assuntos e deixa o tema central de lado. Aí ele lembra do tema central quando está faltando 10, 5 minutos para terminar a palestra. Aí depois reclama com o dirigente da casa que o tempo não foi suficiente. Ou fala com o público, né? Infelizmente o tempo não foi suficiente para eu poder falar do assunto. Joga para o público, né? A sua insatisfação íntima. Agora vamos falar do equilíbrio emocional do expositor. Até que ponto isso é importante? Isso é importantíssimo por 2 motivos. O expositor que durante a sua apresentação, seja de que forma for, manifeste algum desequilíbrio, como por exemplo, gargalhadas descontroladas, ou uma manifestação de choro convulsivo, esses desequilíbrios, sejam eles quais forem, de certa forma, eles são direcionados para a assistência. As pessoas recebem essa carga de vibrações totalmente desarmonizadas, desequilibradas, e há um reflexo negativo no público. Por outro lado, o expositor que não está devidamente equilibrado, que não fez a sua prece antes, que não está tranquilo, ele tem mais dificuldades na sua comunicação com o plano espiritual. Porque, não tenhamos dúvida, o expositor, quando ele está ali na tarefa, há uma assistência espiritual que o ajuda nas intuições, que no momento ali busca lá na sua cabeça citações, exemplos, ensinamentos que ele não tinha sequer colocado lá na sua ficha, no seu resumo. Então, o desequilíbrio gera também uma perturbação nessa comunicação intuitiva entre expositor e espiritualidade. Então você é a favor de que se o expositor estiver passando por um momento na vida pessoal dele nessa situação, né, que ele possa estar depressivo, entristecido com alguma coisa, vamos por exemplificar, ele deve primeiro buscar o momento do seu equilíbrio para retomar as tarefas da palestra. É o mais sensato. Qual que é, só para a gente fazer uma comparação, qual que é a recomendação para os nossos irmãos que trabalham na tarefa do passe? Não está bem? Está sentindo algum problema? Está com um desequilíbrio? Passando por problemas de ordem pessoal, de ordem profissional, seja o que for. Não está em condições de aplicar o passe? Então, seja um paciente do passe. Se o expositor manifesta desequilíbrios vários, se ele não está bem para assumir com tranquilidade a sua tarefa, por que não ser um paciente da casa espírita?
não há demérito nisso para ninguém, de forma alguma. Valdir, então, para a gente encerrar, como pode um expositor considerar que sua missão foi bem cumprida? Ele deve fazer o seu exercício de autoavaliação. O ideal é que após cada palestra, o expositor ele se questione intimamente e busque respostas sinceras para perguntas mais ou menos assim: eu estudei a contento para a realização dessa palestra? A mensagem que eu transmiti está realmente de acordo com o que eu estudei? A mensagem é fidedigna ao Evangelho de Jesus, à doutrina espírita? Eu fiz a tarefa com o objetivo de ser útil aos meus companheiros? Vim totalmente desprovido de segundas intenções, de personalismos, de vaidades, etc. Se ele chegar à conclusão de que a sua mensagem foi passada dentro desse contexto, ele pode ficar com a consciência tranquila de que a missão dele foi cumprida. Se existir, lá na casa espírita em que ele acabou de falar, um encarnado ou um desencarnado sequer, que tenha de alguma forma sido beneficiado pelo seu trabalho, já terá valido a pena, sem dúvida alguma. Ok, então muito obrigado por sua participação novamente, Valdir. Nós é que agradecemos. É isso Até aí. uma próxima. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!